Puxar o casaco. Bem, bom dia a todos. Estamos depois de praticamente 6 meses de recesso, que iniciou quando começamos a reorganizar um pouco o espaço, embora não apareça na apresentação da câmera aqui, mas estamos fazendo uma reorganização para poder trabalhar um pouco melhor as nossas reuniões aqui. Então, quase 6 meses, não, Dr. Pedro Osório, que nós estávamos, embora não reunindo o grupo, continuamos ativos, pelo menos eu e o Dr. Pedro Osório, nos encontrando quase que todos os dias aqui para examinar as questões que nos provocam a pensar já há quase 10 anos, aliás, provocam a pensar desde que nascemos, mas de forma organizada, como estamos fazendo, então, é aqui no grupo de estudos. Temos hoje a presença da Laís, minha ainda não mais aluna, ex-aluna, está se formando agora dia 20, do Paulo Braun, do Guilherme, Dr. Pedro Osório, a Irene e o Lucas, que é o que participou do maior número de reuniões, no entanto ele acaba ficando operando a câmera lá e o nosso também Bedel. Bom, o Dr. Léo Fetti, quando participava dos nossos encontros, ele havia dado uma sugestão de método, segundo ele, quando reunimos muitas pessoas, imediatamente todas elas querem falar, e se você dá a palavra a todas elas falam o tempo todo, então é óbvio que isso é impossível, né? Então ele dizia que deveríamos, no grupo de estudos, fazer a seguinte proposição, de que qualquer pessoa poderia falar à vontade, desde que em uma única perna. É quando ela não conseguisse mais se apoiar em uma única perna, então ela deveria parar de falar. Como isso também, obviamente, com o método não é possível, então nós estamos, nesses 10 anos de reuniões, não apenas tentando encontrar problemas que diz respeito ao tema central dos nossos encontros, que basicamente, poderia ser resumido na tentativa de explicar como é possível pensar. Nosso objetivo, em última análise, é fazer uma investigação a respeito dessa competência que o ser humano possui, que se chama racionalidade, para, examinando essa racionalidade, tentar entender quais são os meios que ela usa para chegar a esses resultados extraordinários que ela consegue chegar. Então, é uma tarefa hercúlea, não resta dúvida alguma que, embora durante todo esse tempo discutindo esse tema, toda vez que nós encontramos algumas questões que podemos dar por superadas, nós percebemos que ainda é uma imensidade de outras que precisam ser examinadas e, portanto, essa tarefa é uma tarefa para uma vida toda, e não apenas para a nossa vida, mas para todas as pessoas que tiverem interesse em fazer este exame, porque, em última análise, o que nós estamos tentando fazer aqui há 10 anos é pôr em ordem as nossas próprias ideias. E, obviamente, que como somos todos indivíduos, essa tentativa de pôr em ordem as próprias ideias, ela, na medida em que alguns indivíduos conseguem ordenar de certa forma, outros também conseguem ordenar, mas a forma, por ser diferente, acaba fazendo com que esses indivíduos, quando se reúnem novamente para discutir a respeito dos próprios ganhos, não consigam dialogar. Por isso que todos querem falar, porque todos pensam de forma diferente, e, portanto, essa nossa diferença é o que nos motiva a tentar examinar as próprias ideias com o propósito de que, fazendo isso, o outro possa também acompanhar esta ordenação e, portanto, chegar aos mesmos resultados. Essa, em síntese, né, a nossa dificuldade. Bom, se a nossa dificuldade é essa, então, o que falta para que o grupo de estudos consiga efetivamente mobilizar mais pessoas e trazer mais pessoas para fazer esse trabalho que estamos tentando fazer aqui? Porque pode perceber, durante 6 meses eu mantive contato com as pessoas que participam do nosso grupo de estudos, reafirmando a necessidade de tratarmos das questões que estávamos tratando, e depois, agora, quando foi então definido que voltaríamos a nos reunir, que é na data de hoje, eu fiz contato com todas as pessoas, mais de uma vez. O Paulo sabe muito bem, né, que a Laís também, eu criei uma atividade numa rede social, e com isso, então,
disparei vários convites e mesmo assim a gente percebe que o interesse continua sendo desproporcionalmente relativo ao problema que cada indivíduo precisa resolver. Isso revela que as pessoas que provavelmente tenham as mesmas dificuldades que nós temos, que revelamos então durante todo esse período de estudos, tenham desistido de encontrar soluções para as questões que nós estamos tentando encontrar. Ou porque isso é cômodo, essas pessoas, quando começam a pensar, elas acabam percebendo o quanto elas se enganam para viver tranquilas, e isso causa um certo desgosto, perceber que eu, para poder viver bem no mundo em que vivo, eu preciso, antes de mais nada, não sei se é possível fazer isso, mas usar uma expressão metafórica que expressa talvez a ideia que eu quero expressar, mentir para si mesmo. Quer dizer, as pessoas precisam mentir para si mesmo para poder viver tranquilas, e na medida em que elas mentem para elas mesmas, elas então constroem um outro mundo paralelo, que só existe na cabeça dela, composto por um conjunto de crenças e expectativas que jamais se realizam, mas que, no entanto, se pauta por essas expectativas, porque esse mundo que ele constrói na sua cabeça é aquele que lhe dá tranquilidade para ignorar a si mesmo o mundo que o cerca e aquilo que ela faz quando se mente a si mesmo. Então, Dr. Pedro Osório, violando então o mandamento do Dr. Léo Fetti, eu já estou me estendendo bastante, mas eu gostaria de fazer essa pequena introdução, porque realmente, já que estamos retomando as nossas atividades, nós temos que reavaliar uma série de questões. Esses 6 meses serviram para que fosse possível, então, pelo menos, tentar entender um pouco esse problema que medeia agora o problema que temos para resolver e a nossa existência. Nós temos um problema que fica entre esses dois pontos. E esse problema é constituído pelo quê? Por um conjunto de ideias que acabamos produzindo e que nos agarramos, usar uma expressão novamente metafórica, se agarrar em ideias, né? Só alguém completamente desprovido do juízo para pensar que fosse possível fazer isso. Mas nós agarramos essas ideias para então ignorar o mundo real e ignorar os nossos problemas e achar que então, bom, nós estamos aqui, o universo, por uma razão qualquer, resolveu decidir que eu deveria existir, eu existo, e a minha finalidade agora é partir da reunião de um óvulo e um espermatozoide e a voltar novamente a ser um monte de elementos quando me colocarem de volta na Terra. As pessoas se conformam com isso. Quer dizer, levaram uma vida toda enganada. Viver num mundo de ilusão, porque isso dá tranquilidade, dá felicidade, dá alegria. E aí então nós temos estas questões que precisam ser entendidas. Então o que eu pensei para propor aqui para o grupo de estudos para a retomada das atividades para este ano de 2015, então? Eu pensei que nós pudéssemos continuar trabalhando, levar o trabalho adiante, porque eu até cheguei, Dr. Pedro Osório, sou bem sincero, eu digo isso, quando nós realizamos a última reunião, em 13 de setembro, eu cheguei e saí daqui assim, totalmente convencido da inutilidade de tentar seguir adiante. Porque, olha, se nós há 10 anos estamos chamando a atenção para um problema que todo mundo sabe que existe, e que todo mundo se nega a enfrentar o problema e ajudar a resolver esse problema, que nós não precisamos resolver os nossos. Eu tenho, basicamente, depois de todo esse esforço, de forma satisfatoriamente resolvidas uma série de questões que eu levei muitos e muitos anos, que tive que dedicar assim, uma boa parte da minha existência pensando sobre essas questões para encontrar alguns critérios que hoje me permitem perceber algumas questões que a maioria das pessoas sequer se dá por conta que existem. Aliás, é aquela máxima, né, que poderíamos atribuir a Immanuel Kant, né? A provocação para produzir, a expressão talvez seja um pouco nossa, a máxima kantiana que nos dizia que quem não sabe que não sabe. O Kant, quando ele foi examinar a questão do conhecimento, ele examinou a ignorância. Ele disse que nós podemos dividir a ignorância em ignorância técnica e ignorância científica, né? A ignorância, podemos fazer uma divisão
na ignorância em vários critérios, mas ele estabelece o critério da ignorância, douta ignorância científica e ignorância vulgar. Na vulgar ele diz que aquele que não sabe que não sabe. Então o grande problema da nossa ignorância é que muitos problemas que nós não sabemos, nós não apenas não sabemos do problema, mas não sabemos que não sabemos, porque o problema em si sequer foi colocado para ser examinado. Portanto, se o problema não foi colocado para ser examinado, eu não apenas não conheço, não sei resolver o problema, como não sei que o problema existe. Então o grande problema que nós temos hoje é esse. De que forma nós vamos atuar, então, agora nesse novo período, para chamar a atenção para estas questões. De que nós precisamos sentar de forma coletiva, como fazemos aqui, para compartilharmos não o nosso conhecimento, mas a nossa ignorância. Porque a partir do dimensionamento da ignorância de cada um de nós, nós temos condições então de tentar entender como isso ocorre e tentar examinar até onde é possível superar essa ignorância. Porque nós, sob o ponto de vista daquilo que chamamos conhecimento, ou sob o ponto de vista daquilo que nós chamamos então de acúmulo científico da atualidade, o esforço do homem é levar o máximo possível adiante aquilo que ele chama então de informações sobre o mundo que o cerca. Porque esse universo, esse mundo que nos cerca, é algo tão extraordinário, é algo tão fantástico, que para a nossa insignificância de seres vivos pensantes, seria inimaginável que pudéssemos crer que fosse possível conhecer esse universo. Estamos permanentemente nos surpreendendo quando, com o meio da técnica que desenvolvemos até hoje, fazemos descobertas sobre temas e sobre certas questões desse universo que jamais sonhávamos, que jamais os nossos antepassados conseguiram sonhar. Então, a primeira questão que nós precisamos, então, ordenar neste debate, eu acho que aí entra a questão central de todo o nosso esforço, é tentar colocar em ordem aquilo que nós efetivamente podemos tratar com segurança, de que nós estamos efetivamente tratando algo que todos os que forem examinar devam chegar às mesmas conclusões. Se somos indivíduos, e portanto indivíduos que temos sobre esse universo um conjunto de ideias que são completamente diferentes uns dos outros, nós precisamos agora perguntar até que ponto é possível encontrarmos pontos comuns. Então, se nós precisamos encontrar pontos comuns, nós vamos ter que apontá-los. Poderia imediatamente agora tentar mostrar toda aquela nossa discussão, Dr. Pedro Osório, que rendeu frutos maravilhosos aqui no debate sobre as relações entre o universo e o homem na constituição do mundo e do sistema de inteligência que se relaciona por meio de 5 sentidos e que, por sua vez, tem 2 instruções naturais que poderíamos enumerar como mais 2, relaciona então 5 sentidos exógenos com 2 sentidos endógenos, e que a partir daí esse sistema de relacionamento serve então como um ponto de partida para constituirmos num ambiente que denominamos de racionalidade, um conjunto de relações sobre o mundo natural. Ou seja, que permite, ao fim e ao cabo de todo esse esforço, a produção de um sistema de relacionamentos em que essas relações, então, elas são representações do mundo natural, ou seja, as ideias sobre o mundo natural. Poderíamos, e eu até gostaria, faria com muito prazer, porque realmente esses últimos meses, examinando essas questões, talvez pudesse trazer algumas informações novas, obviamente que não, mas pelo menos uma forma diferente, talvez, de explicar as questões para que possamos tentar novamente encontrar um ponto de partida que nós ainda não temos, inclusive no próprio grupo, embora todo esse esforço e esse tempo trabalhando juntos. Mas o que eu proponho então? Primeiro, vamos manter o grupo de estudos focado em inteligência, porque é realmente a questão mais importante que temos para examinar aqui. Eu acho que
O fato de não termos, pelo menos ainda, conseguido mobilizar o mundo todo a pensar sobre isso, porque afinal de contas não é um problema apenas nosso, o que descobrimos aqui é um problema que afeta a todas as pessoas, e que seria necessário demonstrar o quanto nós somos levados a acreditar em ideologias, que são um sistema de ideias, que não são fundamento, nem sempre se fundamento no mundo natural, quanto nós somos levados a crer pura e simplesmente, para aceitar aquilo que nos guia, que nós utilizamos para nos conduzir nesse mundo em que vivemos, que nós chamamos então de cultura civilizada. A cultura civilizada, então, é o resultado final desse sistema todo que nos guia. Então, precisamos, obviamente, retomar essas questões, porque elas são necessárias, elas são importantes a todos nós, porque talvez a nossa, o fundamento da existência, inclusive dos outros trabalhos que podemos realizar. E uma segunda pauta, Dr. Pedro Osório, que realmente tem revelado em todos os ambientes, não apenas os ambientes acadêmicos, mas os ambientes de intelectualidade que se estabelecem em diferentes pontos da sociedade, nós podemos, então, nos dedicar a fazer um exame das instituições humanas. Primeiro, então, nós voltamos e vamos repetir aqui, talvez, toda aquela nossa cronologia de fatos que devem ser ordenados para poder, então, explicar como é possível entender algo e depois como é possível pensar a respeito daquilo que entendemos e, por fim, explicar como é possível falar sobre o que pensamos, do que entendemos, porque o entendimento é o ponto de partida. Ora, se não entendemos algo, não podemos tratar deste assunto. Como é que eu vou tratar de um assunto que eu não entendo? Isso é para os políticos, né, Dr. Pedro Osório? Para os ideólogos de doutrinas, porque o homem é muito criativo em produzir sistemas para dominar o outro, porque em todos os sentidos humanos das instituições nós vamos encontrar três ambientes absolutamente distintos, que assim como fizemos quando examinamos como é possível entender, pensar e falar, nós teríamos que, ao tratar das instituições humanas, tentar explicar como é possível esse ser humano, então, fazer uso dessa sua capacidade de pensar, para constituir, então, as instituições, como ele age quando ele faz uso dessas instituições, desse sistema que lhe permite pensar, e depois, qual o resultado final desse processo todo, que vai resultar numa nova instituição. Então, nós teríamos que examinar o ambiente da moralidade humana, como o homem pensa e, portanto, desenvolve um sistema moral. Aliás, todos os filósofos, mesmo Kant, com todo aquele esforço que ele faz na crítica da razão pura, para tentar estabelecer um critério de ordenação daquilo que emergia de forma extraordinária durante o iluminismo, que era a ciência, né? Ele precisava constituir um discurso para a ciência. Nem mesmo Kant resistiu e acabou se enveredando para o ambiente da moralidade quando escreve a crítica da razão prática, que as pessoas até hoje tratam como se fosse a principal obra de Kant. Essa talvez tenha sido o deslize de Kant, porque não era necessário, penso eu hoje, retomar o estudo kantiano a partir dessa obra, e infelizmente é a única obra que todo mundo estuda. A crítica da razão pura, infelizmente nós temos uma dificuldade imensa de encontrar pessoas que efetivamente tenham se dedicado a tentar entender as ideias desse gênio que nos deu esse legado extraordinário. A segunda questão, então, nós temos então a questão da moralidade, nós temos também o problema da ética, porque o homem pensa e o homem age. O homem que pensa tem um sistema orientado por um sistema de ideias, e esse homem que age, então, agora já é um homem totalidade, um homem que tem que ser investigado sob o ponto de vista dos seus sentidos, do sentido de existência humana, e teria que examinar novamente aquela questão de como é possível entender algo. Porque o sistema de entendimento, como ele é natural, ele produz um sistema de inteligência natural, que os psicólogos até chamam de subconsciente ou inconsciente. Esse sistema de inteligência natural, ele guia o homem. O homem, depois que se desenvolve nesse processo total que se chama curso da vida, ele vai chegar a um determinado momento em que ele vai constituir um sistema de inteligência que é orientado pelos seus próprios sentidos, e obviamente que também por ideias. Então nós temos um homem que tem uma moralidade, nós temos um homem que constitui um ambiente de ética, e depois
como todas as ações humanas no mundo natural, assim como as ações que nós poderíamos examinar que são orgânicas no mundo natural, conduzem o homem para a busca da sobrevivência, ele vai constituir, com o uso desses mecanismos, um novo ambiente que é o ambiente da política. Então, examinar as instituições humanas significa tentar colocar em ordem como é possível constituir um ambiente de moralidade, de ética e de política. Aí nós poderíamos examinar dentro, percebam que eu ainda mantenho uma proposta de apenas duas pautas. Uma pauta focada, então, neste exame que estamos fazendo há quase 10 anos, que é tentar explicar como é possível entender, pensar e falar sobre qualquer tema. E essa outra pauta, então, as instituições humanas. Então, se nós conseguirmos fazer esta distinção entre esse ambiente de moralidade ético e político, nós podemos, então, voltar, Dr. Pedro Osório, para o exame do direito, já que o senhor, eu, todos nós aqui temos origem nesse ambiente, e como o ambiente daquilo que nós chamamos de jurídico é um ambiente que nós precisamos investigar como esse ambiente, como estes dados se organizam, nós poderíamos, então, fazer uma série de exames. Então, trazer uma pauta, eu provavelmente agora, quando terminar essa organização do espaço aqui, seja possível, porque daí a metodologia tem que ser um pouco diferente desse debate, mas manter as nossas reuniões. E não sei se devemos manter em todos os sábados também, porque nós deveríamos combinar, então, determinadas datas e a partir dessa nossa... não necessariamente estabelecer um critério fixo, né? Porque se nós queremos realmente fazer com que o grupo de estudos siga adiante, nós precisamos fazer com que as pessoas se interessem. Porque por uma fatalidade ou por uma sina que a filosofia enfrenta, isso é relatado quando Kant vai falar sobre a obra de David Hume, né? Ele quase que em um lamento diz que, ele diz lamentavelmente, obviamente que na língua alemã não é essa a palavra, né? Lamentavelmente, ninguém havia entendido David Hume, e depois o próprio Kant, nos prolegômenos a toda a metafísica que pode se apresentar como ciência, em duas passagens ele novamente alfineta todos os filósofos da sua época, quando ele dizia que ele menciona esse fato de David Hume, e depois lá no final da obra ele faz um agradecimento a todos os filósofos de sua época, que segundo ele, com obsequioso silêncio, estariam então homenageando o trabalho ao não fazerem críticas. Talvez estejamos enfrentando, obviamente não é nem um arroubo aqui, mas talvez estejamos enfrentando a mesma dificuldade que os filósofos das suas épocas enfrentaram, que terem que se sujeitar ao fato de ficarem examinando sistemas sozinhos. Nós estamos praticamente examinando sozinhos, porque se em 10 anos disponibilizando esse material por diversos meios, por textos, por vídeos, né, que as nossas reuniões depois elas são gravadas aqui, depois nós ainda disponibilizamos por meios eletrônicos. Se durante todo esse tempo nós não conseguimos chamar a atenção da filosofia, que até por força de lei, porque nós temos as academias hoje, se nós resolvêssemos dar títulos acadêmicos aqui para os filósofos, nós seríamos presos por exercício ilegal de profissão, né? Porque o papel de filosofar é do Estado, né? Através das instituições. Essas instituições de Estado, elas não se manifestam e continuam a fazer de conta que os problemas que a filosofia tem para enfrentar ou foram resolvidos, e obviamente todos nós aqui chegamos à conclusão que não foram, ou então que são insolúveis. E nós também estamos aqui insistindo que não são insolúveis e nem foram resolvidos. Que é possível avançar muito, 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 muito naquilo que nós conseguimos fazer até hoje. Para isso nós precisamos retomar, inclusive, algumas discussões, Dr. Pedro Osório, que já foram feitas por ilustres pessoas que nos antecederam, como Galileu, Newton, Einstein. Porque
se nós formos perceber o debate que foi feito por Immanuel Kant em 1784, quando escreveu a Crítica da Razão Pura, nós vamos perceber que todo o sistema que ele tenta investigar a respeito do mundo natural e o meio que nós utilizamos para pôr em ordem aquilo que chamamos de conhecimento, está subordinado a duas condições que, segundo ele, seriam condições de possibilidade de todo o conhecimento, que é o tempo e o espaço, ou seja, todas as informações que nós ordenamos do mundo natural precisam ser submetidas à ideia de espaço, de territorialidade, que é tudo que nós tratamos do mundo natural, em algum lugar ela se encontra. Então é necessário tentar encontrar critérios racionais para identificar o espaço que estas questões que nós denominamos conhecimento se encontram. Segundo lugar, tudo aquilo que isso é a forma pela qual Kant ordenou esse sistema para levar adiante o trabalho que fez, então, sobre a questão dos juízos. Em segundo lugar, além deste conhecimento, então, estar situado no espaço, ele precisa ser ordenado cronologicamente. Por que cronologicamente? Porque Kant havia percebido que aquilo que nós denominamos de universo, na verdade, nós temos apenas algo como questões, dados que se movem no espaço. O universo está em permanente movimento, e como ele está em permanente movimento, sempre que formos tratar de algo, este algo cronologicamente está antes ou depois de um outro movimento. Então utilizamos o movimento da Terra, da Lua, do Sol, para criar as ideias de segundo, hora, minuto, dia, mês, semana, ano. Então tudo que nós, não, isso aconteceu na semana passada, esperamos que isso aconteça na semana que vem. Porque Kant então colocava essa necessidade de que para ordenarmos os nossos conhecimentos, precisamos situar esses conhecimentos no espaço e no tempo. Problema que nem Kant se deu por conta, e esse assunto vem sendo tratado de forma a cada momento se ter novos ganhos a respeito desse tema, dessa questão, é que nós precisamos perceber exatamente a existência desse movimento, da distância e do espaço. O que Einstein faz? Se nós formos observar a forma pela qual a ciência conseguiu ordenar um conjunto de ideias sobre o universo que nos cerca, nós vamos perceber que o que muda de Galileu para Einstein é que Einstein vai colocar, então, dentro desse espaço, a necessidade de nós acreditarmos ao fenômeno que examinamos um determinado tempo, que é a necessidade de que nós precisamos superar, de que tudo que ocorre no espaço, ele precisa de um tempo para chegar até o homem com a sua capacidade visual. Olha, se nós estamos olhando para um objeto em movimento, quando esse objeto se move, nós precisamos considerar a distância que esse objeto se encontra da nossa visão para levar em consideração, por quê? Porque aquilo que nós chamamos de informação sobre o objeto não é nada mais, nada menos que um reflexo luminoso. Ora, se eu quando examino um astro no universo, eu não examino o astro, mas examino o reflexo luminoso que vem até a minha retina a partir desse astro, eu preciso considerar que alguns astros se encontram a distâncias absolutamente fantásticas e que eu preciso ponderar este fato. Ora, quando eu examino a luz, quando eu dirijo o meu olhar para aquilo que eu chamo de Sol, eu preciso aguardar 8 minutos e 27 segundos para que a luz que partiu do Sol chegue na minha retina. Então o Sol que eu estou identificando no espaço, na verdade não está no espaço que eu estou enxergando, mas no outro espaço, porque a luz até partir de lá e chegar aqui, ele se moveu. Então a teoria da relatividade de Einstein, embora genial, ela na verdade ela apenas considerou esta grandeza que a filosofia e a ciência que lhe antecedia não havia considerado. E com isso fez uma revolução. E agora nós precisamos fazer outra revolução. Nós precisamos fazer uma outra revolução, por quê? Porque nós precisamos então, fazendo uso destas ideias, perceber que na verdade quando tratamos do mundo, que nós denominamos de mundo natural, na verdade nós estamos tratando de algo que está permanentemente em movimento e que nós, embora possamos, pela observação, perceber que alguns fenômenos se assemelham no curso desse movimento, nós podemos estabelecer então dentro de um determinado espaço desse movimento, na qual inclusive nós fazemos parte, nós podemos ordenar o universo de uma certa forma.
E podemos acreditar que ele venha se ordenar de uma outra forma logo ali adiante. E podemos acreditar que temos capacidade de entender o que acontece fora desse ambiente que as nossas sensações não têm acesso. Olha as tentativas que a ciência faz hoje com a teoria do buraco negro, da antimatéria, do Big Bang. Não é nada mais, nada menos de que ordenação de uma, usar uma expressão talvez simplória, mas que representa bem o que eu quero dizer, examinar uma mancha escura na lente de um telescópio e querer dizer que o universo é aquilo. Se esse universo está sob o ponto de vista do espaço, numa escala tão distante das sensações humanas, que jamais poderemos acreditar que aquilo que chega até as nossas sensações seja o universo. Nós estamos permanentemente ordenando as nossas sensações. O universo é algo que se move. Se o universo é algo que se move, o universo é uma totalidade. Se o universo é uma totalidade, eu reconheço essa totalidade, mas também reconheço que eu sou uma parte dessa totalidade. Então eu já tenho condições de perceber que é algo que se move e que eu existo neste ambiente que se move. Se algo se move e eu sou parte de algo que se move, eu percebo que algo se move por quê? Porque quando algo se move, ele me produz sensações. Eu percebo pela visão que algo se move, eu percebo pela audição que ao se mover, outros fenômenos ocorrem que chegam até a minha audição. Dependendo da distância em que esse objeto se encontrar, eu consigo apalpá-lo, eu consigo degustá-lo, eu consigo absorver partículas por meio de um instrumento que olfatar esse objeto. Mas eu tenho que reconhecer que esse universo em movimento, ele apenas consegue ser percebido por mim enquanto sujeito, como parte desse universo, porque eu sinto isso. E sinto por diferentes meios. Eu sinto porque então eu ouço, eu vejo, eu apalpo, eu degusto, eu olfato, e esse universo que se move se apresenta por estas sensações. Algumas sensações são tão peculiares, tão particulares, elas se apresentam de forma tão sofisticada, que às vezes, e a inteligência humana permitiu isso, eu preciso construir mecanismos, instrumentos de análise. Então eu chego ao ponto assim de produzir, então, que obviamente, nem de longe o universo vai se apresentar unicamente, mas eu construo um microscópio. Esse microscópio, depois, com a ajuda da tecnologia atômica, eu levo ele às últimas consequências desse exame das partículas da matéria, e eu uso, além do microscópio, o telescópio. E aí, então, me projeto para esse espaço extraordinário que produz impressões e que se propagam nesse espaço, e é por meio desse telescópio e equipamentos, radares sofisticados, atômicos, seja lá o que nós produzimos aí, transformando a natureza em mecanismos da ação humana, eu consigo então me projetar para esse universo extraordinário, mas tanto esse universo extraordinário que se projeta até virar mancha na lente de um telescópio e me permitir que eu possa dizer que eu estou diante de um buraco negro, há algo que se apresenta de cada vez em escalas menores e divisíveis, que também chega um determinado momento ou não, enquanto todas essas, esse microcosmo e esse macrocosmo, ele só existe para o homem porque ele se apresenta por meio de sensações. As sensações humanas, então, elas acabam ordenando esse universo. Esse universo que, ordenado por sensações humanas agora, ele se move e ao mover-se, eu percebo que algumas partes do movimento se relacionam com outras partes desse movimento. Então esse microcosmo e esse macrocosmo se movem dentro de uma certa ordem que o homem busca de forma desesperada, desde sempre, entender como funciona, e aí encontra explicações das mais diferentes naturezas e ordens. Mas estas relações entre o microcosmo e o macrocosmo são relações de movimento. São relações sucessivas de movimento. Algo sucede a algo. Algo desse microcosmo e algo desse macrocosmo
está sempre um sucedendo ao outro. E quando o homem relaciona esta cadeia de sucessões entre algo e algo, ao relacionar esta cadeia, o homem agora desenvolve uma competência extraordinária que faz ser o que somos, que é a capacidade de relacionar. Essa capacidade de relacionar vai produzir aquilo que nós vamos chamar de racionalidade. Racionalizar, então, na verdade, é relacionar. Quando relacionamos, racionalizamos, nós estamos agora ordenando um novo tipo de sistema que precisa ser ordenado para podermos entender o problema que estamos tentando entender para resolver. Percebam, então, este macrocosmo e microcosmo que se sucede um ao outro, relacionado entre eles, só conseguem ser percebidos pela inteligência humana porque eles produzem impressões no homem. Esse macrocosmo e microcosmo que produzem impressões no homem estão imprimindo no homem por meio de sensações, então sempre algo, e provavelmente também imprima algo que não seja sensível, porque essa minha estrutura orgânica se relaciona com o mundo natural por diferentes formas, e eu não posso imaginar que apenas aquilo que eu sinto seja a forma de relação que eu estabeleço com o mundo natural. É bem provável que outros mecanismos naturais também, que se relacionam nesse macrocosmo e microcosmo, jamais sejam acessíveis pela racionalidade humana, porque não produzem sensações. Operam de uma outra ordem, de uma outra forma, mas diante da complexidade e extraordinariedade desse universo, me é possível achar lícito que talvez isso ocorra, mas isso está completamente fora das nossas ideias, dos nossos exames, porque não é esse o propósito da nossa tentativa aqui. É só de perceber, então, que esse universo em movimento imprime o homem. Quando ele imprime o homem não ordena esse universo. Em verdade, o que o homem ordena são as impressões. O universo continua em movimento e desaparece no espaço. As impressões que imprimiram, a parte do movimento que imprimiu no homem, por meio de sensações, algo, estas impressões ficam, mas aquilo que imprimiu, como é uma cadeia de movimento no espaço, ela vai cumprir o seu curso natural, que não sabemos a origem, muito menos o termo final. Então o homem ordena essas impressões. Ao ordenar essas impressões, ele relaciona as impressões uma à outra. Quando eu digo então que a noite sucede o dia, eu não estou relacionando a noite e o dia como tal. Eu estou relacionando as impressões que esse movimento produziu em mim. São as impressões que são ordenadas. Então, ao ordenar impressões, o homem produz ideias. Essa capacidade de relacionar, então, que é a capacidade de pensar. Que depois de desenvolvida, uma capacidade, uma competência tão extraordinária, que ela nos permite, inclusive, que depois que nós desenvolvemos toda essa competência, que se chama racionalidade, se nós fizermos um pequeno esforço, não é um esforço muito grande, nós vamos perceber que é possível agora abandonar estas relações, estas impressões relacionadas entre si, que nos permitem produzir ideias, e deixar completamente fora as impressões e trabalhar apenas com as relações. Ao trabalhar apenas com as relações, nós vamos produzir, então, nós vamos descobrir esta extraordinária competência humana por meio, então, das nossas ideias matemáticas. Quando nós produzimos ideias matemáticas, na verdade, nós estamos trabalhando única e exclusivamente com a ordenação das relações, agora sem mais impressão. Ela pode voltar agora, depois quando eu colocar essa competência relacional em ordem, que a capacidade matemática é a capacidade relacional. Quando eu coloco essa capacidade relacional em ordem, que é a capacidade de pensar, em ordenada capacidade relacional, eu produzo então um sistema de informações ou de ideias, não de conhecimento. A matemática não é um conhecimento. A matemática é um sistema de ideias.
O conhecimento sempre é algo que relaciona uma impressão que diz respeito ao mundo natural. Então, quando eu falo de laranja, eu falo de um conhecimento, porque ela me produz uma impressão, ela tem relação com o mundo natural. Quando eu falo do número 1, não tem mais relação alguma. Eu posso relacionar a laranja ou qualquer outro objeto, mas o número 1 em si não relaciona absolutamente nada, não a si mesmo. Se eu relacionar o número 1 com outro número 1, eu me permito, através de um sistema racional, puramente racional, desprovido de matéria do mundo natural, produzir agora uma nova ideia, que é o número 2. O número 2 é a representação da reunião do número 1 e número 1, e pode também, se fracionarmos o número 1 nas suas infinitas possibilidades de partes, né, que a matemática nos permite, nós vamos perceber então que nós produzimos da reunião do número 1 e do número 1 uma nova ideia, que é o número 2. Mas só o número 2 não é a reunião do número 1 e número 1. Ela pode ser, mas pode ser simplesmente o número 2, que nesse sistema relacional ele ocupa... E aí nós produzimos o sistema decimal, que vai permitir fazer escalas agora, nesse ambiente de ideias, que está sempre necessitando de instrumentos cada vez mais sofisticados, ou para falar do microcosmo ou do macrocosmo. E nós estamos então diante de um sistema que vai ser... apresentar de forma extraordinária. Você me desculpe, eu vou parar de falar agora. Eu quero ouvir o Dr. Pedro Osório, a razão da existência do nosso grupo. Eu não me canso do Dr. Pedro Osório. Aliás, nós tínhamos aqui várias fotografias, que todas as homenagens ao Dr. Pedro Osório, com toda certeza, serão sempre poucas, porque sem ele nós não estaríamos aqui, não existiríamos. Então somos a sua existência é condição de possibilidade da nossa existência. Porque com 90 anos o Dr. Pedro Osório é um vigoroso jovem na busca da ordenação das nossas ideias. Isso é mais do que um farol. E antes de passar a palavra ao Dr. Pedro Osório, quero mandar um grande abraço ao Antônio Fonseca, que desde a cidade do Porto, do Velho Mundo, nos assiste aí. Aliás, é motivo de orgulho para nós. Pelo menos nós temos uma pessoa que nos acompanha em todas as reuniões, e com certeza vários outros amigos, né? Nós estamos transmitindo essa reunião pela web e esperamos aumentar o nosso quórum aqui para as próximas reuniões, mas isso não é necessário. O importante, nós esperamos que possamos, assim como o Dr. Pedro Osório nos provocou a sairmos do nosso sono dogmático, né? Vamos usar uma palavra aí do iluminismo, né? Sairmos do nosso sono dogmático. Ele nos provocou a buscarmos. E eu jamais sonhei que essa busca iria tão longe. Obrigado, Dr. Pedro Osório, pela sua existência, senhor. E realmente todas as homenagens jamais serão suficientes para lhe agradecer por existires. Obrigado. Se vocês não existissem, estaria comprovadíssima a minha inexistência. Então, em função desses ambientes desinteressados e, sob outro aspecto, importantíssimo para falar a respeito do nosso próprio existir, sobre nós mesmos, fazer a auto-reflexão e examinando isso. E nos maravilhando, muitas vezes, com surpresas agradáveis, outras preocupantes. E é um lugar onde se pensa livremente. Mas, à medida em que damos alguns passos, um comprometimento desse rastro que já possuímos atua sobre nós de tal maneira de comprovar a constância dele ainda no tempo para a sua validade, ou verificar se desde o início nós estávamos equivocados, trabalhando com uma suposição totalmente agora difícil de ser explicada e, portanto, insegura. Mas existimos.
A nossa existência parece que não tem como ser banida, esquecida ou olvidada. De forma alguma, porque nós falamos a respeito do conhecimento a nós mesmos, os nossos antepassados e o que nós somos deles. Quanta coisa sensata e bonita eles disseram lá para trás, e nós passamos a esquecer por novidades, né? Propaganda, ou uma ideia brilhante, ou que estimule nossos desejos, nossos anseios, ou manerem as nossas decepções, as nossas incompletudes. Então, é um lugar que desafia a nós mesmos a fazermos um retrospecto, né? Para verificar que quando dizemos que o tempo passa, e que como se nós estivéssemos fora do tempo olhando uma fita, uma corda que está cruzando. E quando mas que ledo engano, né? Então, paz, só nunca passamos, se vocês disseram isso desde a década de 40, quando os irmãos marlistas nos davam os primeiros passos do pensamento, né? Aos quais eu devo tanta boa e excelente informação, que era o que de melhor se tinha à época. E algumas, isso sem superação até hoje, aparecendo limites, mas à medida que sobe, concessões mais de relevo desse planeta, vamos desconfinando mais e mais vales. Mas para saber o que está no vale, parece sensato não colocar-se imediatamente no vale. Vamos procurar as cristas mais altas e um momento de tranquilidade, sem ofuscamento de neblina, e para contemplar o vale com alguma originalidade, unificação e adaptação. Mas inserido totalmente no vale, é muito difícil imaginar o que nele ocorre e que teria possibilidade de ser diferenciado se estivéssemos no pico do desfiladeiro para olhar. Ora, mas isto, quer lá estejamos ou não muda a existência desses lugares, se é que eles existem em nossa imaginação. Um acúmulo, criar novamente um outro vale idêntico como está temos, e um outro até igual. Nós temos que dizer, isto está vendo aqui, isto é o vale. Não tem como o ser humano, não? E o nosso cérebro, a nossa capacidade de individualismo, de aproveitamento, né? Tem essa limitação de receber informações e, segundo essas informações, gerar ideias a respeito, educarmos outros semelhantes nossos, ou convidar outros para juntos pensar, retificar, se tivermos algo que exija de nós todos. Há uma abertura. Então, mas isso é materialismo? Mas absolutamente, pois é preciso sair desse ambiente de minha perna está doendo, logo eu tenho perna. Não precisa dessa dor para saber que temos uma perna, que nos movimentamos. Não é? Então, não podemos abandonar
essas construções que os antigos nos deram, e nem tampouco que somos inimigos das crenças. Há crenças maravilhosas, como são humana, nos mostrando como devemos agir, que não devemos desejar o mal nesse nosso semelhante, porque isso é dirigir também contra nós. Então, coisas assim é que nos prendem, nos aproximam. A boa-fé e a sinceridade de propósito de cada um dos componentes é o testemunho disso. E senão já teríamos cada um indo carpir uma horta lá para produzir mais coisas. Ou sermos convidados para ir à mata lá de propriedade do Dr. Paulo à procura de uma onça que estaria por lá. Né? Ora, aquele felino é perigoso, é uma fera. Eu não estou disposto a ir para o da onça, até porque não vou encontrar essa onça lá, nem naquela moeda de ouro. Mas existe essa brincadeira, né? A todas estão distintas. Né? A comunidade está bem atenta de que pode colaborar aqui. O que achar que estão equivocados, vezes, olha, não é assim, não vou negar tanto. Pois quem sabe se é um lugar, né, aqui, para que possa ver isso. Então, ninguém impõe nada a ninguém. Porque a imposição já é a exclusão, né, da reflexão. E durante esse tempo temos feito muitos amigos, outros tantos que não mudaram, aqui estamos em outros lugares do planeta, ocupadíssimos, não dispõe de tempo. Para preencher, tem tanta coisa a fazer no amanhã, né? Que temos que começar agora de tarde. Tal quantidade de coisas que temos para o amanhã. Mas e isto não era o tarde do anteontem? Isso não é tudo uma ilusão. Vivemos inflando dificuldades. A compreensão disso leva à nossa pequenez, né? A diminuição da nossa... Somos criaturas. A criatura pressupõe um Criador. Não arredamos de jeito nenhum a causa primeira, aristotélica. E kantiana também, por que não? Né? O Kant diz como é que se explica isso. Toda mão vai tentar dizer isso. Ele brigava fortemente com Voltaire, que era muito cruel, mas que divertia até com as suas arremetidas. Com Frederico II, Voltaire ajudava com mais um contingente de sábios, músicos, literatos, dentro dos limites do castelo. Os castelos permaneciam por meses, até anos sitiados. A vida deveria ser uma coisa terrível lá dentro. Então, artistas, filósofos participavam da vida do reinado livre, do castelo, limitada mesmo por muros de segurança. Porque senão aquilo lá se transformaria numa coisa insuportável. Voltaire era um desses artistas que distraía, né? E tantos muros de coisa, né, que vivemos no passado. Isso também ocorria na França, com Filipe e outros, e não foi no caso muito que nós mencionamos, que viemos ter aqui um início da fundação
fundição do ferro por Clemens von Antoine Sepp. O Antônio Sepp, que a gente diz, na realidade é desse tamanho, ele era nobre duplamente. Ele era esse forno, uma denúncia, né, visual, sentido da origem, né, de uma monarquia, uma família ilustre, né, do qual ele descende. Então, von Antoine, Antônio, novamente agora pela mãe ou pelo pai, vai completar Antoine von Zeppen. Então esse, né, o nosso Antônio Zeppen, então Antônio Zeppen, né, que veio fazendo as malas com muita coisa, pelo navio proporcionada pela França, por Filipe, que gostava dele e não queria incomodar, e incomodando, e mandou para cá, para vir trabalhar com esta região e conosco. E daí nunca voltou para a condição. O ferro foi fundido. Até hoje, doutor Pedro Osório, a localização exata ainda não está bem dada. Eu até estive a própria presença da pedra, o pingue, ou aquela outra que é o sim. É isso, o ferro, a limalha, assim, né? A presença dessa pedra que induz, né? E as crateras que eu posso encontrar, induz que ali, em São João, né? Batista, que ali tenha sido a sede da redução. Né? E uma das frutas, né? A evolução dali. Mas esse Ivan, para no século, era um homem jovem e trouxe na sua bagagem um instrumento musical, religioso, um órgão, né? Que o nome de harmônio, e um teclado semelhante ao piano. Claro, piano. Ou seja, a escala de 12, só 12 notas musicais, não tem mais nenhuma, não tem jeito. E é com elas que se compõem as maiores sinfonias possíveis. Isso é uma coisa importantíssima. Por isso, 12 vezes, 12 falanginhas, falangetas, né? 12 cantianos, enfim, uma coisa muito bonita, mas não é o caso do Antônio Sepp, né? Então, esse jovem veio aqui, conviveu conosco, e a história nossa tem muito a ver, né, com a passagem desse... Mas o que ele... Por que menciona esse harmônio que eu trazia na bagagem de Buenos Aires? O Felipe Belo ajudou muito nisso, para que ele pudesse chegar até aqui, com aquela instrumental. Então, aquele instrumento, e uma homenagem aos Guaranis, eles perguntam, mas por que eu tenho que trabalhar essa escala do órgão, do harmônio antigo, religioso, né, na horizontal? Por que não põe na vertical? E em vez de assoprar ou ferir as cordas esticadas pela qualidade da metal ou não, da substância, né? Vamos colocando de tal maneira que eu trabalho os dedos agora, e são 12, então, e a harpa? Nasceu a harpa daí. Aí nasceu a harpa, que é aquele colocado na vertical. Ficou mais fácil. E os guaranis foram exílios. Até hoje, eles até andam pedindo, doutor Pedro. Está com eles. Eles querem uma harpa de presente. E aqui me dão um arpejo que está aí, o movimento dos dedos, né?
Então, isso aí, isso é uma história. Mas isso o direito tem muito a ver com isso. Mas se encontrarmos os problemas dos filhos, já chegar no aspecto. Mas pode ficar certo, o futuro e o presente tem muito a ver com o que lá está. Inclusive com Kant, inclusive com que lugar ele coloca o seu compasso. Tá certo. Muito obrigado. Tá bem, doutor Pedro Osório, obrigado aí pela sua... Nós vamos então voltar a anunciar na nossa página e na página do Grupo de Estudos na internet as próximas reuniões. Muito obrigado. Que ótimo voltarmos a nos reunir aqui. Eu acho que é um sábado maravilhoso. Eu, pelo menos, saio sempre engrandecido. Obrigado.